Na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995, na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, um objeto luminoso é visto caindo em uma fazenda da região. Testemunhas dizem que o objeto caía verticalmente, emitindo luzes que variavam entre o verde e o vermelho, e que em seguida um grande blackout atingiu a região. Beto, o dono da fazenda em que caiu o objeto, o encontrou em uma lagoa próxima. Ele o descreveu como metálico do tamanho de um fusca, porém em formato oval. O objeto ainda refletia o ambiente em volta, como uma forma de camuflagem. Chegando mais perto, ele nota uma escotilha se abrir, e de lá sair uma gosma, que ele não soube identificar o que era. Pela mesma escotilha, saiu também um ser peludo e com garras, que agonizava. Beto diz que ele lembrava muito um bicho preguiça. Em seguida, ele encontrou um outro ser dentro do objeto. Este já estava morto. Parecia uma criança, mas com traços bem estranhos, revelando sua natureza não humana. Ele retirou os dois seres do objeto e os levou para dentro de casa. Pouco tempo depois, já cerca de 5:30 da manhã, testemunhas observam um comboio do exército circulando a região. Um militar que não quis se identificar e que participou desta operação, anos depois, enviou uma carta para os pesquisadores Alberto Romero, do GEPAS, e Emanuel Paranhos, da CEUF, e detalha tudo o que realmente aconteceu. Segundo ele, o comboio de 3 caminhões saiu do 35º Batalhão de Infantaria em direção à região da queda do objeto. A princípio, nenhum dos soldados sabia do que se tratava. Chegando no local, os soldados imaginaram que havia sido um chamado falso, já que não havia fumaça ou sinal de destroços da queda de um avião. Mesmo assim, o comboio parou na fazenda de Beto e foram direto para a residência da fazenda. Chegando lá, o comandante tomou a frente. Bateu na porta da casa, porém ninguém atendeu. Aparentemente, parecia fechada. Mas foi após algum tempo que apareceu um funcionário da fazenda. O comandante teve um diálogo ríspido com o funcionário e, em seguida, chamou alguns soldados para vasculharem a casa. De lá, retiraram um corpo de uma criatura que lembrava um bicho preguiça e outro que parecia uma criança. Após os corpos serem colocados em um caminhão, o militar que relata esta parte do caso informa que foi até lá verificar o que era e ficou chocado ao ver que não se tratava de um bicho preguiça, pois apesar da semelhança, notava-se traços totalmente estranhos. Segundo o soldado, a outra criatura lembrava o cadáver de uma criança que havia morrido de fome. Os olhos eram muito maiores que a de um humano. O corpo era franzino e media cerca de 1 metro de altura. Em seguida, o soldado foi chamado para vasculhar uma lagoa próxima e lá encontraram o objeto metálico que Beto havia anteriormente encontrado também. Retiraram o objeto da água de forma bem fácil, já que, segundo o soldado, não pesava quase nada. Colocaram em outro caminhão e aguardaram novas instruções. Após alguns minutos, um helicóptero e um outro caminhão apareceram. Alguns agentes desceram do caminhão e, pelo pouco que o soldado conseguiu captar da conversa, eles eram do Serviço Secreto da Marinha. Estes conversaram rapidamente com o comandante e, em seguida, colocaram os corpos no helicóptero. Quanto ao objeto, foi colocado no outro caminhão que havia chegado junto com os agentes. Este era um tipo de caminhão-baú, que não tinha nenhum tipo de identificação. O funcionário ainda foi pressionado e ameaçado pelo comandante, para somente depois o comboio abandonar o local de volta à base.
O próprio Beto, quando era procurado pelos pesquisadores, desmentia a história, tentava confundi-los, evitava-os ao máximo. Mesmo assim, após muita insistência, Beto confirmou toda a história e disse que não deseja mais falar sobre o assunto para não se prejudicar, principalmente pelo fato de ele ser um militar reformado. Os pesquisadores também descobriram o provável envolvimento dos Estados Unidos no caso, já que um satélite americano é quem teria avisado os militares brasileiros da queda do OVNI naquela região. Diversas pessoas envolvidas no caso, desde testemunhas a militares, foram ameaçados, o que dificultou ainda mais a busca da verdade pelos pesquisadores. Esse caso é extremamente importante e relevante para a ufologia brasileira, já que conta com o testemunho de diversas fontes confiáveis, além de um estudo bem detalhado dos pesquisadores envolvidos. O que dificulta a solução interina deste caso é o fato de que as pessoas exigem sempre anonimato para dar seus relatos, e a interferência de agentes governamentais que também ameaçam muitas das testemunhas. Neste caso, existe também um outro fato interessante, que é o aspecto de um dos seres encontrados. O ser era peludo e com garras. Seria este um ser diferente trabalhando em conjunto com extraterrestres humanoides que são comumente relatados? Ou seria este ser realmente um bicho preguiça que estava sendo levado para estudos pelo extraterrestre? E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.